Ora, seja bem-vindo à terceira parte desta conversa improvável. Como sabe, temos estado a conversar sobre os problemas da habitação em Portugal, sobre a demagogia política e sobre, como ultrapassar estes problemas. Ora, é a primeira vez que nós fazemos uma conversa improvável dividida em três partes, mas a explicação para isso é simples. É que os problemas são tão graves, começaram há tanto tempo e temos estado a mascará-los com questões políticas que eu convidei uma pessoa que sabe disto, que é o engenheiro Fernando Santo, que não só sabe pensar sobre este assunto, mas esteve ligado e está ligado ao setor há muitos anos. Vamos ver qual é a sua análise final e, sobretudo, quais são as propostas para resolver o problema. Venha daí. Por aqui. E então chegamos à parte que é o princípio da história, que é os terrenos. Se temos, a partir de 2014, aquilo que eu considero um disparate legislativo, que foi acabar com os terrenos urbanizáveis, havia até lá, os terrenos eram urbanos, rústicos e urbanizáveis. Os urbanizáveis eram aqueles que estavam dentro de perímetros urbanos e podiam ser transformados com operações de urbanização. A lei disse, não, isto acabou agora radical. Ou é urbano ou é rústico. E tem 5 anos para as câmaras e para todos os proprietários resolverem isto. Isto foi adiado e agora, finalmente, em 2021, salvo erro, acabou o prazo. Há pá, aí muita gente seguramente entalada com isto. Por outro lado, a REN e RAN veio ocupar muitos territórios de zonas urbanas, também por alguns fundamentalistas, como disse há dias o Presidente da Câmara do Eiras, Dr. Isaltino Moraes, e bem, que temos zonas rústicas pegadas com zonas urbanas quando precisamos de habitação. Portanto, há que reverter rapidamente esta lógica para podermos a ter habitação. Estes sim, quando revertem, como é um ato administrativo, pode vir para preços muito mais baratos e deviam comprar ainda à banca, se existirem terrenos disponíveis, a preços do saldo do passado. Sim. Porque é por aí que nós vamos começar. Começando por Lisboa e pelo Porto. Lisboa tem, fruto das políticas do Duarte Pacheco, ainda muita habitação. Eu deixo-vos aqui um exercício. Vão a pé desde a estação de Santa Apolónia até a Expo, passando pelo Beato, e subam até aos Olivais. E depois vejam qual é a diferença entre aquele território rústico e o Minho, uma serra, zonas perdidas no meio do mato, como costumo dizer. Não há cidade continuada. É verdade. E eu pergunto, a EPUL fez a urbanização por cima do Alto São João, por baixo do Alto São João, até a Santa Apolónia, ali a avenida, Sim. aquela zona onde eram bairros de habitação social. Deixou milhares de fogos, fez lá a EPUL Jovem, estão lá mais de 300 fogos, quando em 2011, 2010, havia ainda uns milhares de fogos para construir. Não foi nada construído. Portanto, Lisboa não construiu nada Pois. em território seu. Sim. E, portanto, se quer resolver o problema da habitação, temos aqui um espaço de 300 mil habitantes que podem vir para Lisboa, dividindo entre habitação social, habitação a preços moderados e habitação livre. E é através destas três equipas, com o arrendamento, Sim. também a habitação social, moderado e livre, que nós podemos resolver um bocado de problema. Porque quando olhamos para a estatística, eu fui ver também o censo de 2021, a média das rendas em Portugal está nos 324 euros. Há 14 mil contratos com rendas abaixo dos 20 euros. Há 61%, 14 sim, mil contratos com rendas abaixo de 20 euros. há 61% dos contratos têm rendas abaixo dos 200 euros. Não é? E só 2,2, que são 20 mil contratos, têm rendas acima dos 1000 euros. Isto também para desmontar. Isto é conversa da esquerda, que é Olha, tudo muito caro e não sei o para quê. desmontar também a conversa que não bate a bota com a perdigota, como se costuma dizer. E, portanto, a incapacidade de muitos municípios de resolverem o problema está à vista. Mas não foi anunciado como o Covid. O Covid apareceu de repente, tivemos o Covid em uns 3 meses e isto foi como podemos ter um sismo, um tsunami. Isso é imprevisível. Isto não é imprevisível. Isto é mais do que previsível perante a história que estou aqui a contar. E que se alguém quiser dizer que não é assim, confrontem-me, eu estou disponível para debater isso com quem quiser. E dito isto, temos agora um problema agravado. É que mesmo aqueles que querem construir habitação, e eu estou numa organização que quer e que sempre construiu muita habitação para arrendamento moderado,
não conseguem fazer aprovar projetos porque a teia administrativa das câmaras, com raras exceções, é tenebrosa. Exceções. Olha, o Eiras, Porto, Porto. Oeiras. O Eiras e o Porto acho que estão noutro ranking Sim. e de facto, mas o Porto depois do Dr. Rui Rio, também é bom que se diga. Há coisas, é que o Dr. Rui Moreira que começa no Porto uma mudança fantástica. Um elogio para o Rui. Mas quer dizer, isto não, eu elogio quem tem a elogiar, mas também critico. Das coisas que aprecio, sim. Epá, as coisas são o que são. Agora, E o Rui Moreira tem feito uma tem que separar, eu sei o que era antes e o depois comecei em Lisboa. Também faço aqui um grande elogio ao doutor João Soares, que foi um excelente, dos melhores presidentes de Câmara que eu conheci. E conheci praticamente todos, desde o engenheiro Aquilino Ribeiro, doutor Aquilino Ribeiro Machado. Pronto. Que é porque também percebemos que nisto há 50 anos já conheci muita gente. E a gente percebe, enfim. E, portanto, dito isto, as câmaras fazem parte do problema. E já não é um problema apenas de quem é eleito. Mas é um problema de burocracia ou é outras coisas que se passam? Há acho que há vários níveis de problemas. Há um problema de quem produz a legislação, produz de forma, digamos, desligada da realidade e estas áreas foram tomadas por juristas. Portanto, e há uma judicialização do problema. As regras são de tal maneira complexas que os próprios técnicos internamente têm dificuldades em as entender. Na dúvida, nós que estamos do lado da promoção, temos que pedir pareceres jurídicos para interpretar coisas que antes os técnicos, engenheiros e arquitetos interpretavam facilmente. Agora não, nada disto é fácil. São áreas ponderadas daqui, da colar, cércias, modas. Quer dizer, inventou-se todo um léxico que é fechado. Cada Câmara tem o seu PDM, o seu regulamento municipal, as suas regras, e, portanto, as regras que eu conheço em Lisboa não as posso usar para nenhuma outra Câmara. Mas não posso usar desde a EPAL aos esgotos, o gás, etc. Isto cria os pequenos poderes. Bem, poderes esses que muitas vezes estão em choque. As estruturas internas da Câmara, que estão alguns com alinhamentos políticos, com os que ganharam as eleições que estão desalinhados. E, portanto, há aqui poderes e poderes. Há a chamada forma de boicotar o trabalho de quem está em cima. Exatamente. Depois também há corrupção, como é óbvio. E depois há troca de favores. Uns de uma Câmara trabalham para as outras e vice-versa. E depois tem os técnicos municipais, também pôs defender, têm aqui um risco enorme, porque eles, o que se disserem que é favorável e um parecer favorável, podem amanhã estar como arguídos, com uma inspeção em que vêm uns burocratas olhar para aquilo pela lei número 3 do artigo 25 do não sei o quê e interpretam à sua maneira. Que não tem nada a ver com aquilo que é a forma de fazer uma cidade, nem de interpretar. E, portanto, nós temos situações de mais de um ano para obter uma licença de utilização, quando isso está pronto. Temos inspeções. Olha, dou-lhe um exemplo, que é para não dizer que isto é conversa um bocadinho fiada. Está definido na lei, no artigo 45 do Código que estabelece isenção de IMT quando fazemos reabilitação urbana, os 2 ou 3 parâmetros que têm que ser satisfeitos para que as finanças concedam o IMT, dependendo de um parecer da Câmara. Sabe o que é que faz a Câmara, nomeadamente a Lisboa? Depois de ter licença de utilização passada por um departamento urbanístico, vai lá o departamento da área financeira que tem que passar e faz uma inspeção como se fosse no urbanismo, a matérias que não têm nada a ver com aquilo que diz o artigo 45, e depois diz, não, isto, o senhor aqui, a janela tem mais 2 centímetros para um lado, isto... E tem que corrigir o projeto todo, porque senão nós não lhe passamos a declaração. E a minha pergunta é, mas porquê? Não estão a cumprir o artigo 45? O departamento que faz isto não é o outro? Portanto, eles nem falam uns com os outros. Está estanque. Isto é o problema das câmaras. Portanto, isto só, de facto, um poder municipal que perceba, que coordene e que faça com que as câmaras funcionem. Por isso é que algumas funcionam, outras não funcionam. E depois temos ainda a visão das inspeções de finanças, das inspeções do território, do Tribunal de Contas e depois uma coisa sinistra, que eu ando a falar nisto desde que nasceu, portanto não é uma coisa de ontem, que é o Código dos Contratos Públicos, que é a pior produção legislativa que eu conheci em toda a minha vida, que faz parte do problema. E o Código dos Contratos Públicos é tratado como uma vaca sagrada. É aquilo que faz com que as câmaras, o Estado, não consiga produzir em tempo útil, nem contratar projetos em tempo necessário. Porque aquilo não foi feito, mais uma vez, não houve intervenção de engenheiros, de pessoas que soubessem, foram gabinetes de advogados que fizeram o código, mas que montaram o seu negócio à custa disso. O Estado até aí ficou refém, no espírito da lei.
que antes era feito nos ministérios. E, portanto, quando nós somamos estas coisas todas, temos aqui já, não uma matéria, mas um somatório de problemas, todos eles com o seu contributo negativo para a solução final. E, portanto, se nós queremos, na parte, digamos, de resolver o problema, ter arrendamento, ter habitação própria para o mercado funcionar, a preços moderados e habitação social, nós temos que rever todo este conjunto de situações com uma lei excepcional que permita, de uma vez por todas, que isto possa ser articulado. Mas em vez de fazermos isto, inventámos o pacote de habitação. Temos o pacote de habitação, aquilo não é um pacote, aquilo é um conjunto desgarrado de medidas, avulso, e eu ainda fiquei mais perplexo com isto porque eu presido o Conselho da Construção e do Imobiliário da CIP. A CIP entendeu formar este Conselho porque as indústrias todas portuguesas, todos aqueles que têm indústrias, precisam de edifícios. E não é possível montar fábricas, construir edificações para a indústria propriamente dita, sem ter a parte do urbanismo. E, portanto, eu preocupo mais nestas matérias. E o convite que tive do anterior Presidente, André Saraiva, foi exatamente para nos dedicarmos a contributos, como fizemos já em 2010 para a reabilitação urbana, e muitos deles foram aceitos pelo Governo e coisas seguiu. E em dezembro promovemos no LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, uma convenção da construção e do imobiliário, 2 dias, com a Confederação da Construção e do Imobiliário, que é a grande confederação que reúne destes projetistas até à mediação imobiliária, com a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos e com o apoio do LNEC. E fizemos um documento, eu regi um documento, foi aprovado por todos, de 18 páginas, com conjunto de medidas. A senhora Secretária de Estado estava presente, esteve lá, assistiu, e teve lá os seus representantes nos momentos em que não esteve. O Sr. Presidente da República foi assistir ao encerramento. Elogiou o documento. Isto foi em dezembro. Nada daquilo foi tido em conta. Pois, havia uma necessidade extrema, numa semana ou 2 ou 3, produzir um conjunto de medidas, porque o Governo percebeu que o problema da habitação era dramático e isto ia custar votos. Pois, mas isto foi em dezembro, era fácil, também ao menos copiavam algumas coisas que já houve a humildade de o fazer quando foi da reabilitação urbana. Mas ninguém está interessado nisso, está interessado é fazer demagogia à volta do problema da habitação. Portanto, o que eu vislumbro é que isto não vai correr bem. Agora digo uma coisa, Fernando, deste pacote de habitação, qual é a pior medida para si? Vai afetar mais o mercado de habitação? É o não poder atualizar as rendas de mais 2%? Olha, eu acho que há 2 ou 3 medidas, portanto, eu dou de barato aquela, porque nem vale a pena perder tempo, das rendas coercivas e a forma, digamos, sinuosa como está a ser utilizada, uma coisa que eu defendo, que é, se o edifício está em muito mau estado, é nesse sentido que a lei foi concebida, que é, o Estado deve intervir, eu até devia expropriar. Sim. Eu não me importo que os meus impostos sejam para isso. E então faz a expropriação. Nós temos ali em Lisboa vários edifícios que estão num estado que eu pergunto como é que é possível. Isso é uma coisa. Não é para arrendamento coercivo. Nada disso. Portanto, isso é uma subversão do sistema. Aquilo que me parece pior é o congelamento das rendas já em 2023. Se a inflação e a lei determinava que era 5,44 o aumento, se forem ver em qualquer condomínio, os elevadores aumentaram mais de 5%, os seguros, a energia, portanto, a limpeza, todos os custos, voltamos outra vez à história das rendas congeladas. Portanto, as pessoas vão reduzir o investimento e pararam. Eu sei de muitos amigos, estavam pessoas, que diziam, já parei, nem quero, mesmo fundos imobiliários com quem falei, que estavam a admitir começar a entrar no mercado da habitação, não, já não vamos entrar. Portanto, essa medida acho que é desastrosa, que só vem beneficiar, mais uma vez, um grupo restrito. Vai ter um efeito a médio e longo prazo semelhante ao que teve as rendas congeladas. Ninguém investe um cêntimo. E porquê? Porque mesmo a medida dos 15% de investimento que se pode fazer, do investimento que se pode fazer na reabilitação de um fogo, que depois pode ser considerada para aumentar as rendas, diz lá, exige uma intervenção municipal. Só que a esmagadora maioria da realização das frações é feita ao abrigo do artigo 6º do RGE, do Regulamento Geral de Edificações, de Urbanismo e Edificação, que não exige comunicação às câmaras. E, portanto, se nós estamos a gastar 30, 40 mil euros para reabilitar as casas de banho, a cozinha e mais não sei o quê, ninguém comunica à Câmara. Se não comunica à Câmara, não pode pôr a despesa. Portanto, não vai reabilitar a casa. Portanto, nós vamos mais uma vez entrar no processo de degradação. Pronto. Epá, isto é...
Agravando para as pessoas, que é a terceira questão, idosas, que deviam ter um programa especial e que agora dizem, não, isto a renda fica congelado. Tem um benefício de IRS. Isto é para rir. O benefício é da IRS, quando as rendas são de 20, 30, 40 euros, não faz Isto sentido. são das medidas que eu acho que são... Mesmo assim, o governo adiou isto para 2024. Pois, mas nada disto faz sentido. Já estragou o mercado. Já estragou. Agora, o alojamento local também penso que é uma das situações gravíssimas, porque foi graças ao alojamento local que nós conseguimos ter reabilitações na zona histórica. Não só trazer gente para a zona histórica. Mas completamente, não... Esse é o problema. Hoje, as cidades, Porto, Lisboa, outras cidades, mesmo Viseu, pá, têm uma vida que não tinham, por razões óbvias, e depois isto tudo há de ajustar, que as coisas ajustam-se. Para pior. Não, se deixarem funcionar o mercado, as coisas ajudam, se houver mais habitação. Agora, o que mais me desagrada neste pacote é o não ter uma política para a redução dos custos, como eu referi. Essa que é a questão principal. Nós temos de ter aqui uma política... Sim, que é a questão de médio e longo prazo. Para dizer assim, nós temos de ter habitações a 2.000 euros. O que é que fazemos para isso? Sim. Fernando, e ajudaria, para acabarmos a conversa, já vai longa, ajudaria o governo, por exemplo, reduzir a taxa liberatória dos 28% para 10%? Eu acho que mais do que reduzir a taxa de liberatória é implementar uma política de confiança Claro. e de, Não, e dizer não mexemos nisto nos próximos 20 anos, por exemplo. com o acordo da Assembleia, faça o que quiser, digamos. E segundo, quem não pagar a renda, como se eu tenho familiares no estrangeiro em casas arrendadas. E pá, se não pagarem a renda um mês ou dois vão para a rua e acabou. Ponto final. Pronto. Estou a falar de Londres, estou a falar de Nova Iorque, de E outras até uns cidades. mitos em Portugal. Os mais Portanto, desconfiados. agora, assim, e as pessoas não podem pagar. As pessoas não podem pagar, temos duas Ou é a hipóteses. Segurança Social? Ou criam um seguro, e eu acho que todos os promotores e os senhores estão disponíveis, se tiverem um seguro, estou a falar aqui de números de IMI e de IMT, que podem depois vir a ter mais um deltazinho de imposto, ninguém se importa, tenham um seguro, assim, olha, este seguro de renda garante-lhe a renda durante 6 meses ou um ano. Prazo suficiente para que todo o sistema... Pronto, e então aciona o seguro, isto é como o cartão de crédito. Os juros são elevados, mas o número de pessoas que incumprem é baixo. E, portanto, aquilo não dá prejuízo. As companhias de seguros são fáceis, Ajudava a resolver e criar confiança. para além da segurança social, poder intervir nisso. Portanto, as pessoas não têm que ficar na rua. Tem que ter a habitação pública, digamos, digamos, um grupo de habitações que possam satisfazer estas necessidades básicas, mas também é verdade que as pessoas não podem todas querer viver nos centros das cidades. Isso é para esquecer, até porque outras cidades europeias há muita gente a viver fora, têm os transportes para dentro das cidades. Há um amigo meu que costuma dizer que ele teve uns anos no estrangeiro e disse, olha, enquanto no estrangeiro nós, enfim, vejo, assistia, criava-se uma linha de comboio de caminho de ferro. E depois as cidades nasciam à volta, aqui o metro andar por das pessoas. Exatamente. Fernando Santos, obrigado por esta conversa, foi muito esclarecedora. Eu disse-lhe que você, depois desta conversa, ia ficar a perceber o problema da habitação. Qual é o desafio? Vamos esperar depois pelas medidas definitivas e nessa altura voltamos a fazer um balanço. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado, Camilo. Bom, foi a conversa improvável de hoje. Eu até acho que vou ter que partir a conversa em dois, porque está muito longa, ficou muito longa, mas tem uma grande vantagem. Você fica efetivamente a perceber qual é o problema da habitação em Portugal e como é que isto se pode resolver sem demagogias. Fique bem, nós voltaremos com uma outra conversa improvável na próxima semana. Muito obrigado.